Oi, gente! Bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast, do nosso Pode Confiar. Estamos muito felizes de poder trazer mais uma história para vocês, mais alguma coisa que pode mudar, algum detalhezinho assim na sua vida. Antes de tudo, eu me chamo Sara Isabela. E eu sou o Pedro Henrique, não esqueceu dessa vez. Não esqueci! E o Pedro vai apresentar agora o nosso convidado. É isso aí. A galera que segue a gente no Instagram já sabe mais ou menos quem é, né? Deu uma palhinha lá. Esse cara foi a primeira vez que eu assisti alguém falando sobre Jesus em outro idioma. Isso pra mim já foi assim, um marco muito interessante, tá ligado? E não foi qualquer pregação não, tá, gente? Tanto que, tipo assim, foi há uns 4 meses atrás, mais ou menos? Foi, por aí. 4 meses atrás, e eu me lembro claramente de boa parte do que o senhor falou. Marcou Pra caraca. E falou sobre sonhos, e eu não esqueço, eu trouxe muito daquilo em outro idioma pra minha vida, olha só. Eu achei isso incrível, e é um cara que é pastor presidente de uma igreja aqui por perto, né, da IBE em Cacuia, e tem um projeto lá com os jovens muito interessante, admirável, e o cara tá aqui com a gente, o nome dele é Eronildo, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Pastor Eronildo, é um prazer ter o senhor aqui. É muito prazer. Obrigado, gente. Boa noite para vocês também. É um prazer. Primeiro, quero elogiar o nome do podcast, Pode Confiar. Uma sacada muito maneira, muito criativa. Parabéns para vocês. Você já pode acreditar que a gente traz pessoas aqui de credibilidade, né? E o senhor é uma delas, tá vendo? Muito obrigado pela parte que me toca. Desde a primeira vez, quando a gente foi lá na igreja do Senhor, o Pedro virou e falou assim: poxa, Sara, ele parece ser um ótimo pastor pra gente chamar lá. Por que, Pedro, você chegou a essa conclusão? Por causa do estilo da mensagem. É dinâmico, chama atenção. É um estilo assim que, pelo menos pra mim, né? Prende a minha atenção, eu consigo compreender bem pela didática e tudo mais. Deve ser porque você também tem essa veia, né, na área do ensino, e é um chamado também, né? Com certeza. Eu fiz letras antes de fazer o seminário. Então, eu ainda jovenzinho, né? Acabando o ensino médio, fiz letras, e isso trouxe a didática de organizar o pensamento, de organizar conhecimento, de transmitir com mais clareza, né? Eu acho que isso me deu uma bagagem, me ajuda, né, na hora de comunicar o evangelho. Uhum. Por mais que o evangelho seja o poder de Deus, né, nós precisamos comunicá-lo com excelência. Quando a gente olha para a pessoa de Jesus, a gente vê que ele usava termos, ele ia falar com uma comunidade de agricultores, ele usava o solo, ele ia falar com os pescadores, ele chama Pedro e fala de pesca, porque Pedro era pescador. Então, mesmo o evangelho sendo o poder de Deus, humanamente, na comunicação, a gente precisa ter as estratégias corretas para poder ser mais eficaz. E você considera isso um dom que já veio com o senhor ou foi alguma coisa que você foi aprendendo? Porque tem aquilo, né? Da pessoa já ter essa predisposição. Mas a música tá... Meu Deus do céu. Tô vendo só a música. Ainda bem que ela me abandonou. Mas o senhor acha que foi algo que o senhor já tinha e aprimorou ainda mais? Ou não tinha e foi só com esforço mesmo? Como é que foi essa história? Eu acho que isso é um dom natural, né? Eu tinha facilidade, mesmo antes do ministério, quando já comecei a dar aulas, eu sempre tinha facilidade de comunicar aquilo que eu queria. Então, como professor de inglês, eu sempre assim, tive bons resultados no meu trabalho, e as pessoas sempre falavam, né, da facilidade que eu tinha de comunicar aquela ideia. Então, acredito que é algo já que eu trouxe da genética, e quando me tornei pastor, isso veio a somar, essa facilidade que eu já tenho de me comunicar, e aí a questão é só aplicar no novo desafio, no novo propósito da vida, que é comunicar a palavra de Deus. Então, eu acredito que isso, uma coisa somou-se à outra. Uhum. O senhor tem como a gente está falando, uma comunicação muito boa, assim. O senhor acha que isso facilitou a sua estratégia com os jovens dentro da igreja? Essa facilidade de se comunicar e passar a mensagem? O senhor acha que atraiu mais jovens, assim, esse diálogo, assim? Que é muito difícil
um pastor ter total saber se comunicar muito bem com o jovem. E o senhor tem essa didática, o senhor lida com adolescente, né, na escola? Isso, Então, exatamente. e você acha que isso facilitou bastante dentro da igreja? Também, trabalho com ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, alunos entre 12 e 15 anos. E trabalhei com ensino médio, então eu acredito que é um público que eu estou acostumado a me relacionar e que estou acostumado a trabalhar. Eu não sei se é tudo isso que vocês estão falando, não. Eu não sabia que era tudo isso, não. Mas agora, ouvindo de vocês, né, eu acredito que seja essa a realidade, o fato de já conviver. Eu tenho hoje 20 e poucos anos de sala de aula com adolescentes. Nossa. Né? Então, é que eu comecei bem cedo, eu não sou velho, não, é que eu comecei bem cedo. Não, imagina. Eu comecei a dar aula com 19 anos. Poxa, Então, bem assim que eu acabei o ensino médio, eu já comecei a dar aulas. Então, acredito que esse contato, e eu também tive muitos adolescentes em casa. Uhum. Então, muitos sobrinhos, adolescentes e essa convivência. São quantos sobrinhos mesmo? Ele falou, gente, pra gente eu nos tenho- bastidores. Umas 2 dúzias de sobrinhos. Meu Deus do céu. Que Então, isso? esse convívio eu acho que me ajudou bastante. E aí é só uma questão de você ir ajustando o conteúdo, né? Sim. Porque eu já trabalho com essa faixa etária e é só uma questão de ajuste do conteúdo. Eu saio do ambiente escolar, onde eu trabalho a língua inglesa, e entro para o ambiente eclesiástico, onde se trabalha o evangelho, o relacionamento, os valores do reino, né? E aí é só você ajusta o conteúdo, mas pessoas são pessoas. Uhum. E o adolescente, o crente ou não crente, é um adolescente, tem às vezes as mesmas perguntas, o mesmo comportamento, as mesmas necessidades, né? E aí é só uma questão de ajustar o conteúdo. Quanto à faixa etária, eu acredito que isso vem já da experiência do trabalho. Uhum. E esse lance de ser professor de inglês surgiu como, assim, né? Porque tem muita gente que tá nesse momento, que assiste a gente, que não sabe, tá nesse momento que acabou de sair do ensino médio, não sabe muito bem para onde ir, qual profissão escolher. Então, de repente, o senhor falando aí, como o senhor bateu esse martelo, não, você vai ir para essa área aqui do ensino, de inglês. Como é que surgiu isso aí, que de repente pode ajudar muita gente? Cara, sua pergunta é boa e me trouxe à memória o dia que eu decidi fazer um curso de inglês. Eu era um adolescente, fazia ensino médio, começando o primeiro ano do ensino médio, e eu me lembro que eu tinha uma bicicleta vermelha, meio desbotada, que era muito velha, e eu estava passando assim, em frente a uma rua, e era a única escola de inglês que tinha na cidade naquele tempo. Eu morava em uma cidade pequena, do interior, e tinha uma escola de inglês. E quando eu passei, alguma coisa, eu sei que no meu coração veio assim, eu vou estudar aqui, eu vou estudar inglês. E acabei entrando para estudar inglês, e durante o meu ensino médio eu estudei inglês. Então, eu fiz um curso intensivo, ao invés de 2 horas semanais, eu fazia 4 horas semanais. Eu acabei entrando num grupo de adultos, e então, quando eu concluí o ensino médio, eu concluí meu curso de inglês também. E aí eu trabalhava com meu pai em uma empresa e já era algo que não me atraía mais, né? Era uma realidade que já não... Meu pai tinha uma empresa, uma fábrica de tijolos, era um serviço braçal, um serviço manual, e eu já acabando, indo para 19 anos, aquele cenário já não me atraía mais, já não tinha muito perspectiva, né? E aí, quando eu concluí meu curso de inglês e concluí o ensino médio, como era no interior, há muita carência de pessoas formadas nessa área. Então, havia muitas oportunidades. Então, eu tinha acabado o meu curso de inglês, acabado o meu ensino médio, havia muita carência na área. Eu, na família, já tinha 3 irmãos professores, 2 irmãs e um irmão professores. Então, já havia uma influência familiar, havia uma carência de gente formada. Então, eu estava insatisfeito onde eu estava. Então, foi uma porta que se abriu. Então, quando eu concluí o ensino médio, no outro ano eu já entrei e fiz o processo seletivo de escolas e já comecei a trabalhar. Mesmo só com o ensino médio, eu já comecei a trabalhar com a língua inglesa. Depois fui para a faculdade, fiz a faculdade
relativa à língua inglesa, porque tinha letras. Eu morava numa cidade que tinha 3 cursos apenas: letras, pedagogia e administração de empresas. Como eu já falava inglês, a única que tinha mais conexão era letras. Aí acabei fazendo letras e por já falar inglês, fiz letras português e inglês, e aí com um diploma de 3º grau as coisas ficaram mais fáceis. Caraca, mas nessa cidade só tinha essas 3 opções só? Não era na minha cidade, não. Era numa cidade a 200 quilômetros da E minha. na tua cidade não tinha nenhuma opção? Não tinha Ensino tinha superior. nenhuma opção. Acho que na época não tinha. Caramba. Depois abriu. Mas no momento que eu concluí o ensino médio, eu acho que não tinha, não. Que E cidade aí é essa? chama Colíder, no interior do Mato Grosso, no norte do estado. Ah, tá. Se você for no mapa do Mato Grosso, tem um biquinho, um cantinho lá em cima, na divisa com o Pará. É bem pertinho ali, bem pertinho. Ah, sim. Aí a sua vida toda, infância, adolescência, foi por lá. Sim, minha família, eu sou filho de capixabas. Meus pais eram capixabas e se mudaram para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro eles se mudaram para o Paraná e eu acabei nascendo em Foz do Iguaçu. Mas quando eu tinha 1 ano de idade, minha família toda se mudou para o Mato Grosso. E então eu cheguei no Mato Grosso com 1 ano de idade. E fiquei lá de 1 a 27. Foi o tempo que lá eu passei minha infância e a minha adolescência. Então você considera mato-grossense mesmo? Sim, o É assim que se coração fala? isso mesmo. O coração é mato-grossense. A influência, a maneira de pensar, assim, a cultura, né? As coisas que eu gosto, que eu não gosto, tem tudo a ver com a minha origem. E o que fez o senhor vir aqui para o Rio? O que me fez vir para o Rio foi meu chamado ministerial, né? E eu estava na faculdade quando aconteceu o meu chamado ministerial. E assim, o Rio de Janeiro nunca me passou pela cabeça, eu não tinha a menor ideia. O meu projeto de vida era bem mais simples do que eu vivo hoje. A minha mente era acabar a minha faculdade e fazer um concurso do Estado, ser um professor do Estado e ter também meio período no Estado e meio período particular, complementando renda. Esse era, assim, o meu maior sonho, aquilo que eu... Era o objetivo de vida Isso. profissional. Eu queria ter um Gol, né? O Gol na época era o carro do brasileiro, né? Então, meu projeto de vida era esse, era ter uma casa, um Gol, fazer concurso do Estado e 2 filhos, um cachorro e acabou. Exatamente, 2 filhos, um cachorro, porque eu já vi que lá em casa tem muito, então 2 são suficientes, né? E esse era o meu projeto de vida, ali no interior mesmo, uma cidade pequena, de uns 25 mil habitantes. Poxa, pouquíssimas pessoas. Pouquíssimo. Então, assim, esse era os meus melhores sonhos, eram estar ali, ser professor da rede pública, depois me aposentar com tranquilidade. Esse era o meu maior sonho. Sim. E até então o senhor já só atuou na área de ensino mesmo ali com o pessoal do ensino médio, ensino fundamental, na área escolar mesmo, né? Ou chegou a fazer alguns trabalhos como intérprete, ou trabalhar muito pouco, intercâmbio, essas coisas assim? Muito pouco. Já tive projetos para tudo isso, mas nenhum funcionou, não. Trabalhei como intérprete em poucas experiências, assim, por necessidade no interior, então às vezes ia um gringo lá, mas não era uma prática, não. Até porque intérprete é bastante perrengue, né? Ou não? Sim, não é tranquilo. É porque a Amanda veio aqui, você conhece a Amanda, né? Sim. Ela veio aqui, aí ela contou vários não, contou um específico, um perrengue que ela passou Quando embarcada. Ela estava embarcada. Ela era a única mulher a bordo, aí ela teve que, tipo, traduzir, né, interpretar uma discussão entre o encarregado da obra e o capitão do navio, tá ligado? Foi terrível o que ela falou. Não cheguei a esse nível aí, não. Não. Eu traduzi uma vez para uns australianos, e o sotaque deles era muito diferente. Então, assim... porque muda de região para região. Exatamente. Né? Eu lembro que ele falava flower, ele falava flower. Nossa. E aí eu olhava algumas coisas, eu olhava para ele flower, e aí ele, por eu ter feito um inglês de origem americana, então, assim, o sotaque é bem diferente.
E aí, assim, houve alguns momentos que, por causa do sotaque, precisava, né, de um papo mais profundo. Fala de novo, o que é isso? Mas nada que, como era um cenário bem mais simples, era eu e mais dois especialistas em rochas no meio das fazendas, então, assim, foi bem mais simples. Você já lidou com inglês britânico? Não, até hoje eu não tive essa oportunidade. Só fiz um curso com um professor britânico, mas foi algo rápido. Dizem que também tem algumas coisas que são muito diferentes. Né? Existe diferença de sotaque, existe diferenças de palavras, expressões, mas nada que atrapalhe a comunicação, não. Consegue aí caminhar Melhor que o tranquilamente. australiano. Ah, sim, com certeza. E tu já chegou aí lá pra fora? Nem ou a trabalho ou a passeio mesmo? Conheceu alguma coisa lá fora? Ou Eu ainda não? tentei. Quando eu acabei o ensino médio, o meu projeto era ir para os Estados Unidos. Sempre foi, né? Quando eu acabei o curso de inglês, acabei o ensino médio, aí eu pensei, agora eu vou realizar meu sonho, que é ir passar um tempo nos Estados Unidos. Sempre tem tem até os projetos, né? Dos cursinhos, né? Isso. Intercâmbio, não sei o quê. Aí eu passei no vestibular. Aí fiz um contato com os primos em Boston, mas acabou que eu optei em fazer a faculdade. E quando eu acabei a faculdade, eu pensei, agora eu vou, né? Mas aí apareceu o seminário. Quando acabou o seminário, eu falei, agora eu vou. E estava tudo pronto. Eu já tinha entrado em contato com uma empresa de intercâmbio, já tinha visto a questão financeira, a questão de documento. Eu só precisava dar o ok para a empresa dar entrada no processo para eu passar o mês em Vancouver. Aí, diante desse processo, apareceu a igreja. E aí eu tive que procrastinar de novo. Joguei, não sei para quando agora. Não sei para quando agora. Mas eu já tentei várias vezes. Ao término do ensino médio, ao término da faculdade, ao término do seminário. E quem sabe agora no término do ministério, né? Quando eu tiver com uns 80, aí eu consigo. Entendi. Aí, então, você falou que surgiu o chamado, esse chamado pastoral que você descobriu, assim. Você estava com os seus 20 e poucos anos? Tinha uns 22, 23. Eu estava na faculdade. Eu trabalhava numa cidade próxima, a uns 20 quilômetros. E eu fazia esse trajeto de moto. Eu tinha uma Honda Bis, fazer uma propaganda aqui. Eu tinha uma bizinha e eu voltava para casa no final do dia. E era assim, numa rodovia federal, bastante movimento. E aí eu me lembro que eu estava assim na frente de uma loja de tratores. E eu escutei dentro do capacete alguém falando assim, você vai ser pastor. Eu olhei para trás, será que eu trouxe alguém de carona e não lembro? Eu olhei, eu estava sozinho na moto, não tinha carona. E eu olhei para o lado, eu vi que era uma loja de tratores e tinha umas bandeiras assim do Brasil, do estado, do município, mas não tinha ninguém. Eu falei, mas como que eu ouvi isso? Aí o coração já estava apertado já. E a primeira reação que eu tive foi negativa. Eu não quero ser pastor nada, né? Eu quero ser assim uma pessoa que ajuda o pastor na igreja, que está lá, que trabalha junto. Mas meu projeto de vida nunca, nem dormindo, passou pela ideia de me tornar um pastor. E acabou que nesse dia, voltando do trabalho, eu ouvi essa voz, você vai ser pastor. E eu, na hora, eu rejeitei, fiz de conta que não ouvi e continuei a fazer a faculdade, né? Continuei o meu ciclo normal. Mas aí o senhor já era cristão, já estava numa caminhada? Sim, não, eu sou de família cristã. Quando sim. eu nasci, meus pais já eram convertidos já. Então eu cresci numa igreja batista. Nasci e cresci. E aí sempre foi cristão. Nunca teve um período assim que o senhor tenha se desviado e retornado, alguma coisa assim? Desviado de sair da igreja, não. Eu sempre permaneci indo aos cultos, né? Como eu cresci numa família evangélica, talvez algumas pessoas vão se identificar comigo. Como eu cresci numa família evangélica, eu não tive um dia específico da minha conversão. Uma pessoa levanta a mão e eu achava isso muito estranho. Eu falava, mas por que todo mundo levanta a mão na igreja e eu não? Né? Mas eu sempre tive uma ideia de que eu pertencia a Deus.
Então, eu nunca tive a noção de a minha vida desconecta da presença divina. Não tenho esse dia específico que eu me converti, mas eu sempre tive convicção de que eu pertencia a Deus. Isso nunca, e eu não sei quando isso começou, eu só sei que eu sempre imaginei que eu pertencia a Deus. A minha casa sempre houve muita espiritualidade cristã muito forte. Nós éramos uma família, então deixa eu falar então. Eu sou o nono de uma família de 10 irmãos. Nossa. São 5 homens e 5 mulheres. Por pouco não é o caçula, né? Por pouco, eu sou o nono. E meus pais sempre foram muito sérios quanto à vida espiritual. Eu não cresci num lar apenas evangélico, eu cresci num lar cristão praticante, até as últimas consequências. Nós tínhamos cultos domésticos todos os dias. Nossa, que legal. Então, como nós morávamos na zona rural, nós não tínhamos em casa energia elétrica, não tinha água encanada, todo mundo trabalhava no mesmo local, que era na roça. Então, os deslocamentos eram todo mundo junto. Caraca. Vai tirar leite, todo mundo junto, vai para a roça, todo mundo. Então, assim, todos estavam juntos quase o tempo todo. Então, quando acordávamos 5 da manhã, acordava todo mundo junto. Então, a família, no horário do café da manhã, estavam todos à mesa. Caramba. O almoço, estavam todos à mesa. Na janta, estavam todos à mesa. Então, havia essa facilidade de se reunir. Então, todos os dias pela manhã, nós tínhamos a leitura do Manancial, que é um texto bíblico e uma reflexão, e nós tínhamos um período de oração. Então, todos os dias, e os filhos, a partir do momento que eram alfabetizados, eles precisavam ler a Bíblia para a família. Então, a gente ia para a escola no sétimo, quando eu entrava ali, primeiro, segundo ano, começava a ler, já éramos... Tem até uma história engraçada, agora que eu me lembrei, né? Quando eu fui alfabetizado e comecei a ler, eu fui já responsabilizado de fazer a leitura, né? E era um texto que dizia assim, e Jesus os ensinava, né? E eu li, e Jesus os assassinava. Aí, você imagina, irmão mais novo, irmão mais velho. Eu me lembro que eu acabei com o culto doméstico aquele dia. Foi risada. E durante um bom tempo eu ainda fui zoado pelo Jesus os assassinava. Mas essa era uma prática que era levada muito a sério em nossa casa. Então, nós tínhamos cultos domésticos todos os dias. Nossa, muito bacana. Eu imagino que vocês, como família, devem ter vivido várias experiências, assim, bem bacanas, né? Juntos, assim, porque tem um mistério ali na comunhão, né? Tem uma coisa ali, uma movimentação espiritual mesmo, que acontece quando está todo mundo reunido num só pensamento, né? Com o intuito de exaltar. Então, eu imagino que deve ter sido uma fase muito bacana, assim, para ti. Sim, sempre, assim, há umas histórias de, assim, milagres na vida da família, de irmãos que tinham um risco de morte e que Deus trouxe livramento para a nossa família. Nós crescemos em um ambiente muito simples, muito pobre, né? Nós não passávamos fome, porque nós morávamos num sítio e a gente era bem trabalhador, né? Vocês plantavam e comiam o que vocês plantavam? Nós tínhamos agricultura de subsistência. Nós criávamos porcos e galinha, a vaca vendia queijo. Então, assim, nós tínhamos roça boa, nós tínhamos pomar com uva não, com todo tipo de fruta, hortas completas. Então, assim, sempre houve de comida muita fartura, sempre sobrou muito. Nossas hortas tinham tudo, tomate, repolho, rabanete, beterraba. A gente tinha porco, galinha, ovos sobrando, pomar com abacate, laranja, todo tipo de fruta. Então, havia muita fartura em casa. Mas, por exemplo, nós tínhamos um par de tênis para usar o ano todo. Eu me lembro que eu tinha um par de tênis que ele acabou o solado, e aí, mas em cima estava bonito, só não tinha o solado que gastou. E aí, só que na época da chuva, você andava e a água entrava no solado. E então, assim, éramos muito simples, éramos pobres. E tem aquela história também, né? Tipo,
o seu irmão mais velho usou o tênis, aí E passa a pro roupa, outro, aí pá, passa vai pro o outro, caderno, o livro. E você era o nono, né? Então, Isso. já tinha Pode sido ser usado. legal sim. Porque você queria o livro novo, com a capinha bonita. O livro já todo rasgado, todo escrito. Todo rabiscado, E era né? aquele que tinha e não tinha outra oportunidade. Então, assim, eu nasci num lar muito simples, com poucos recursos humanos, mas havia muitos recursos espirituais, né? Eu me lembro assim, nós nunca faltamos a um culto. Nunca ficamos em casa para não ir na igreja. Não, todos os domingos, desde que eu me entendo por gente, nunca faltamos um culto. E o dia que vocês não estavam se sentindo bem? Não me lembro, ia do mesmo jeito. Nós não, eu me lembro uma vez que meu irmão passou mal do estômago, estava vomitando, e aí eu fiquei para cuidar dele, dei uns remédios para ele. Quando minha mãe voltou, ele já estava curado. Mas assim, sempre íamos. Nossa casa não ficava aberta. Se quisesse ficar, aqueles que eram maior de idade, se quisesse ficar em casa na hora do culto, a casa ficava trancada. Não podia ficar em casa, não. Todos, em horário de culto, tinham que estar no culto. Então, assim, nós vivíamos uma fé em casa muito profunda. A minha mãe era muito discipuladora. A minha mãe evangelizou todos os filhos em casa. Então, e meu pai era um cara muito honesto, muito correto, muito bom de relacionamento. Então, assim, nós tínhamos 2 pilares dentro de casa, tanto humanamente falando como espiritualmente, né? Então, tudo era muito rígido também. Então, assim, se falasse um palavrão, a coisa esquentava. Então, havia uma rigidez, mas havia também, assim, muito carinho, muita presença, né? Os pais estavam sempre presentes. E os valores do reino de Deus eram muito trabalhados todos os dias. Agora eu entendi, né? porque você falou que nunca se desviou assim. É. Sim, propriamente, sim. né? Eu não, por exemplo, Foi cultivado não Fez desse passa, sentido agora, é, fez ué, sentido. não passa pela cabeça uma vida fora, um domingo fora da igreja, assim, não, isso não existe na minha história. Então, assim, aí eu fui para a faculdade, mesma coisa. Aí eu mudei para uma cidade a 200 quilômetros dos meus pais, e aí faculdade eu até pensei, né? Faculdade, liberdade, morava com meu irmão, meu pai construiu uma casa para gente, morando longe da família, sozinhos na faculdade, aparecendo. as garotinhas aparecendo, né? Aí eu ainda até pensei assim, esse negócio não vai dar certo, né? E aí nos primeiros meses ali, aquela liberdade de chegar em casa a hora que quisesse, de levar os amigos para casa, tal, e acabei que no primeiro mês que eu cheguei na igreja já era líder de jovem, professor de EBD, já tinha todas as responsabilidades. Mas eu quero destacar uma coisa que aconteceu dentro desse processo que eu me perdi. E não é um processo saudável. Por eu ter crescido num lar cristão, com uma fé muito presente, e a igreja, a comunidade de fé, ter muito significado, então, para mim, ela também teve muito significado. Só que eu me perdi dentro do ativismo. Como eu acabei de dizer, eu era professor de EBD, eu era líder de louvor, eu era líder dos jovens, então acabava que eu passava o domingo todo dentro da igreja. Chegava de manhã para ensaiar para o culto da manhã, e aí eu já era líder do culto do jovem no sábado à noite, já tinha que preparar as coisas no sábado, chegava de manhã, tinha que preparar a EBD, tinha que ensaiar antes do culto, tinha que ensaiar depois do culto, tinha que ensaiar antes do culto à noite. Acabava que eu passava as 2, 3 horas em casa no domingo à tarde. Então, assim, eu acabei me envolvendo muito com as coisas de Deus. E com tanto tempo e com tantas atividades, eu acabei me robotizando. Entrou no automático. Entrei no automático. E aí, no último ano de faculdade, Deus chamou minha atenção para isso. Eu estava assim meio que cansado. Eu já tinha perdido o prazer de estar com a igreja. Eu ia porque sempre fui. Era como se fosse um dever estar ali. Isso. Ponto. E eu tinha compromissos também com a comunidade. E era uma igreja muito simples, de umas 30, 40 pessoas. Não tinha ninguém que tocava. Não tinha ninguém para ser líder de jovens. Então, acabou que pela necessidade eu fui me ofertando. Como havia poucas pessoas para suprir as necessidades da igreja, e eu via a necessidade, eu ia entrando. Necessidade, eu entrava. Necessidade disso,
Então, por ser tão apaixonado pelo reino, pela obra, eu fui me doando. Só que eu trabalhava em 2 escolas, trabalhava manhã, tarde e noite, fazia faculdade sexta e sábado, de 7 da manhã às 7 da noite, e passava sábado à noite, emendava o domingo na igreja, não parava um dia. Então, assim, acabou que eu comecei a fazer as coisas por fazer. Preparava o estudo, falava, ensaiava, cantava, tocava, e eu fui me desconectando de Deus, né? E aí, nesse ativismo religioso, isso me afastou de Deus. Então, no caso, acabou sendo obras sem fé, né? Então, se Obra, tornou... exatamente, exatamente. E aí, eu me lembro que, na época da faculdade, a Eixla fez um show em uma cidade perto da minha, e aí nós juntamos umas 2, 3 igrejas pequenas, fizemos uma caravana e fomos. E aí eu me lembro que no meio do show, ela falou assim, eu sou com desejo de parar de cantar e falar alguma coisa. E aí ela falou, olha, eu sou filho de crente e eu cresci numa igreja. E um dia eu me perdi dentro da igreja. Ela tem uma música que fala assim, perdidos na casa do Pai. E aí eu me lembro que quando ela falou isso, eu não conseguia ficar em pé. E aí como era na rua, tinha o meio-fio perto, aí eu sentei no meio-fio e eu comecei a ouvi-la. Ela retratando, ela era acho que filha de pastor, cresceu na igreja, mas ela se perdeu dentro da igreja também, com ativismo religioso. E quando ela disse isso, eu me encontrei na pessoa dela e na realidade dela. Filho de crente, cresci na igreja, sempre envolvido com alguma coisa, mas eu já tinha perdido o prazer de cantar, de orar, de ler a Bíblia, de estar com os irmãos. E naquele dia a ficha caiu. Aquele dia eu me dei por conta que eu estava vivendo um ativismo religioso e que eu precisava mudar algumas coisas. E isso já era bem pertinho do final da faculdade. E aí eu acabei a faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi tirar ali uns 6 meses para eu me desintoxicar de atividades, e aí fiquei um tempo sozinho, sem responsabilidade, sem cargo, sem funções, para eu voltar a me conectar primeiro com Deus para depois servi-lo. Buscar Deus por conta própria, exatamente, né? Não só primeiro a fé, compromisso. primeiro comunhão com Deus e depois com as coisas dele. E às vezes a gente está tão tipo ali naquele negócio que faz, e Deus quer parar a gente para poder a gente ouvir. Porque tá tão estado fazendo as coisas que a gente não ouve aquilo que Deus quer ou não faz aquilo com a essência necessária. Então, às vezes Deus vira e fala, para um pouquinho, me escuta aí rapidinho. Fica com a boa parte, né? Mas eu acho que isso aí, eu acho que a gente, né, como cristão, em algumas fases, acaba tendo essa tendência, né? A acabar suprindo, tentando tapar todos os buracos que são necessários e tal. Onde o senhor acha que o senhor errou, assim, nesse sentido? E o que o senhor teria feito diferente nessa fase aí? Eu teria me doado menos, eu teria me envolvido menos, porque menos é mais, né? Eu acho que eu tinha muitos afazeres na profissão, eu era coordenador de 2 escolas de idiomas, em 2 cidades diferentes, professor e coordenador, então isso me sugava 3 períodos por dia. Eu começava às 7h30 da manhã e parava 9 da noite. Minha faculdade era um período na sexta e 3 períodos no sábado. Eu entrava às 7h30 e saía às 19h30. Então, assim, eu não tinha necessidade de ser um líder de jovem com essa rotina toda. De entrar na faculdade às 19h30 e sair, entrar às 7h30 e sair às 19h30. E aí eu emendar sábado à noite até às 9h10. Né? Então, assim, eu acho que muitas vezes nós nos achamos também super poderosos, nós nos achamos super importantes, achamos que sem a gente as coisas não acontecem, né? E eu acho que foi esse um grande equívoco meu. Eu tinha que ter sido mais humilde, ter tido mais sabedoria e ver que se eu tivesse feito menos coisas, talvez o pouco que eu poderia ter feito, eu teria feito com mais profundidade.
Teria sido mais abençoador do que ter um líder na igreja que está ali rodando no automático, que às vezes não está cheio do Espírito Santo para poder ministrar a vida das pessoas, né? Ou para tomar decisões que Deus quer que tomamos, direções, né? Acho que isso uma coisa fundamental na vida de um líder espiritual, tomar direções espirituais. Quando a gente olha para a vida de Moisés, quando eles cruzam o Mar Vermelho, a primeira coisa que o povo quer é voltar. E o povo começa a pressioná-lo para voltar. Mas Moisés, ele tem toda a convicção de que ele foi chamado para ir até a Terra Prometida. Então, ele tinha que tomar uma decisão ali, uma direção. E essa direção era espiritual. Então, se ele, pelas condições, pelo cenário, se ele decide voltar, ele estaria em direção oposta à direção que Deus deu. Então, se o líder ele não está em uma conexão com Deus para ele tomar a direção certa, ele vai fazer um desserviço ao Evangelho, ao reino de Deus. Ele vai conduzir as pessoas a uma direção incorreta, né? E Moisés, por ter essa convicção, Moisés era um cara que falava com Deus face a face, então ele tinha a convicção de que, mesmo diante de um cenário dificílimo, a fome, a sede, o calor, o deserto, aquela era a direção. Então é essa convicção que fez com que ele seguisse a vontade de Deus. Então eu acho que isso eram maturidades que eu não tinha ainda. Mas eu também vejo hoje com bons olhos isso. O fato de eu ter passado por um ativismo religioso e ter tido consciência e isso moldou completamente o meu ministério. Quando eu assumi a minha igreja, eu me lembro que a primeira coisa que eu vi foi ativismo religioso. Gente que estava na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aí eu falei, gente, esse negócio está errado. E aí eu comecei a desconstruir o ativismo religioso. E com a propriedade, né? Exatamente. Aí eu me lembro que quando eu ministrei isso um dia, na outra semana a irmã me procurou, falou, pastor, nossa, como aquela fala sua abriu a minha mente. A gente vê isso muito, principalmente em pastores, né? Que, tipo, tá ali, faz tudo na igreja, mas esse ativismo tão grande acaba deixando a família um pouco de lado, o pastor ficar doente. Então, as coisas que talvez deveriam ocupar um pouco mais de espaço na vida do pastor não ocupam tanto. Por isso que a gente vê tantos filhos revoltados, os filhos de pastores revoltados com os pais, porque o pai se dedica muito à igreja, mas a família fica de lado. Exatamente. Quando se perde essa dosimetria, quando se perde esse equilíbrio, a conta vem um dia, né? E é muito tentador. A igreja tem uma ideia de que o pastor dela é um ser especial, iluminado, poderoso, né? E ele acredita nisso. E aí gera um problema, gera uma situação ilusória. Quando o pastor acha que ele é especial, quando a igreja acha que o pastor é especial, e quando ele acredita, aí estão os dois dentro de uma mentira, né? E aí eles vão se retroalimentar, os dois. A igreja acha que ele é especial e ele acha que ele é especial, e aí eles vão superestimar a oração dele, a pregação dele, a presença dele, a mão dele, e aí ele começa a achar que sem ele realmente as coisas não acontecem. Ele tem que estar no culto, ele tem que estar no encontro, ele tem que estar no discipulado, ele tem que estar no jiu-jitsu, ele tem que estar não sei aonde. E quando ele cai nessa bobeira de achar que ele é especial, esse é o primeiro passo para um ministério frustrado, porque a conta vai chegar, né? O Espírito Santo distribui os dons para a igreja conforme a necessidade da igreja e para quem ele achar melhor. E o pastor é uma pessoa que tem uma responsabilidade maior na igreja, mas ele é um sujeito às mesmas paixões de uma pessoa qualquer da igreja, né? Por mais que ele tenha mais responsabilidades e um compromisso maior, ele tem corpo, ele cansa, ele tem filhos que querem atenção, que quer colo, ele tem esposa que quer atenção, que quer ir no shopping, né? E quer o cartão para ir no shopping, quer o cartão para ir no shopping, né? Então, acaba que essa situação ilusória
ela alimenta esse tipo, eu acredito que foi um pouco esse conto do vigário que eu caí, né? Por ser uma igreja muito simples, e eu assim, mais ativo, mais descolado, eu acho que eu achei que eu era importante, em que eu tinha que estar em tudo, fazer tudo, porque sem mim as coisas não aconteciam. Né? E eu saí, e a igreja está lá até hoje, e melhor do que quando estava comigo. Eita! Então, assim, quando E eu aí? saí, a igreja melhorou, né? Então, assim, e a gente... Meu Deus. A Forte. igreja. Nossa, ele saiu, a igreja ficou melhor. Exato. Tinha algo de errado. E eu achava que eu era muito importante, né? Então, por Aham. isso que eu me metia a fazer um monte de coisas. Mas depois disso eu aprendi de que eu poderia ter feito bem menos coisas e ter tido aquilo que eu fiz, eu teria feito com muito mais saúde, Aham, mais saudável para mim e mais saúde para a igreja. sim. Acabou que hoje isso ilumina a minha mente no meu ministério profundamente. Né? A minha igreja fica até me zoando, porque eu tiro 2 férias por ano, né? Ah, é? Porque o feriado prolongado, às vezes, eu dou uma saidinha, né? Aí o pessoal gosta de perturbar o meu juízo. Mas, É tudo importante, né? tudo isso é fruto dessa experiência lá sim. atrás. E foi pós-ativismo, essa fase pós-ativismo, que você teve essa experiência que ouviu lá na BIS? Não, foi antes. Ah, foi antes Foi disso antes. tudo? Foi no início da faculdade. Só que aí eu não sentia vontade de ir para o seminário. Aí eu também entrei em crise. Mas foi só isso que aconteceu ou várias Não, outras naquele coisas? momento só Naquele isso. momento? Naquele momento só isso. Ninguém tinha te falado Nada, antes? nada. Você vai ser pastor. E eu escutei dentro do capacete. Eu devia estar uns Bem 80. audível mesmo. Isso. Bem Uma voz claro. masculina, grossa, dentro do capacete. Você vai ser pastor. Tanto é que eu virei a cabeça na hora assim. Tem alguém falando comigo. Pensei, mas eu não estou sozinho, né? E eu não, só que na hora eu rejeitei e não dei muita importância, porque não era meu projeto de vida esse, né? E só que Deus também não continuou falando, ele parou, falou isso e parou. Mas você teve noção que era Deus ou achou que era coisa da tua cabeça? Na hora não tinha como não achar que não era Deus, né? E porque ela é física, é audível, mas pulsa dentro da gente. Então, tanto é que eu lembro, e eu sou péssimo de memória, aí eu me lembro do exato momento, o local onde eu estava, tudo assim, é um negócio que marca. E era algo que não passava pela sua cabeça. Não, né? não. Então, E eu acabei que no primeiro momento, eu rejeitei, e aí eu pensei assim, mas, então, se Deus me chamou para ser pastor, eu vou para um congresso, vai ter um apelo para o seminário, eu vou. E eu pensei a ir para os congressos, para ter apelo para ir para o seminário, porque sempre tinha, você que tem um chamado pastoral, ia lá no final do congresso, ia lá na frente. Nunca tive vontade de ir. Eu falei assim, mas tem um problema, ué. Por que eu não... geralmente nos congressos iam o reitor do seminário fazer contato, né? E eu não tinha vontade. E eu me lembro que o pastor lá na frente se esgoelando e chorando, e Deus está te chamando para uma obra, e eu aqui sentado, como estou aqui, ó, braço cruzado, olhando não é assim. comigo mesmo. E aí eu pensava Doze assim, por 8. aí aquela fala foi perdendo, com o passar do tempo, aquela fala foi perdendo efeito. Porque passaram-se 2, 3 anos e nada, não tinha vontade de ir para o seminário, não tinha vontade de nada. E aí eu saí da faculdade, voltei para casa dos meus pais, normalmente, comecei a dar aula na minha área, me formei, voltei para a igreja, assumi de novo a liderança dos jovens, tocava no louvor, mas aí mais relax, né? E acabou que fui me esquecendo. Na verdade, eu não me esqueci. Ela saiu da gaveta principal da memória. Era algo para eu lembrar, eu tinha que pensar em outra coisa. Aí eu me lembro que eu fui num culto de missões. Era um culto de quarta-feira, e o pastor mostrou um DVD da Junta de Missões Mundiais na África. E eu me lembro que aquele dia, assim, meu coração disparou, chorei o culto todo. Aí fiquei com vergonha, né? Chorando na hora do culto e mostrando videozinho da África lá, de camelo e leão na safari. E aí eu falei assim, aí fui para casa, mas assim, numa angústia terrível. Aí fui para casa, tranquei o quarto e uma angústia terrível. Aí eu peguei a Bíblia e falei assim, então fala, porque eu não aguento mais. Aí abri a Bíblia, joguei a Bíblia e falei assim, então
abri do nada, abri e falei, então fala. E aí, quando eu falei, então fala, eu olhei. Quando eu olhei, um versículo, não me lembro se é Romanos 9 ou Romanos 10, e a parte B falava assim, quão formosos são os pés de quem anuncia o evangelho. E aí, formoso, então é bonito ser pastor, porque os pés de quem anuncia o evangelho são formosos. E então, pela estética. Aí, a palavra formosa me dobrou. Aí, aquele dia no meu quarto, sozinho, isso já era o quê? 2006, por aí. Já estava 2 anos formado na faculdade, já tinha uns 5, 6 anos da primeira experiência da moto. E aí eu pensei, então, aí esse dia no quarto eu aceitei. Eu me dobrei nesse dia, quando o versículo saltou, a parte B do versículo. E aí eu aceitei, aí falei, agora eu vou pro seminário. Caramba, o que me chama a atenção disso é que, tipo assim, foi só vocês dois, né? Sim. Tipo assim, não teve nada por fora, cara. Por incrível que pareça, só tava eu em casa nessa época. Meus irmãos tinham casado, tinham saído. Todos os 9? Todos os 9. Eita. E eu morava sozinho com os meus pais. Então, sempre dividíamos um quarto para 3, 4 pessoas. Nessa época eu já tinha um quarto só para mim. Então eu saí do culto assim muito angustiado, chorando muito, fui para casa, tranquei o quarto e não conseguia dormir, uma angústia profunda. E aí, neste cenário, eu aceitei. E aí agora, falei, então agora eu vou pro seminário. Aí arrumei uma namorada. Já estava formado com 26 anos. Tava assim, tá na hora de... Mas foi a primeira namorada? Não, foi a primeira não. Já tinha tido umas 2, 3 antes já. E aí, com 26 anos, e a família, não vai casar não? Imagino. Aí eu pensei, formado, já com emprego, tudo direitinho, trabalhando, já podia me sustentar, né? Pensei, agora é a hora, então. E aí eu encontrei uma moça que eu tinha conhecido em um congresso de jovens da igreja, há uns 5, 6 anos atrás. E nos encontramos no Orkut, não sei, alguma coisa. MSN, não é da época da Sara não, que ela nasceu em 2000. Ah, tá. Aí ela nem... Era o Instagram da época. MSN eu peguei, Orkut eu tinha Orkut. Eu tive Orkut. Sim. Então não é tão jovenzinho assim, não. Né? Mas acabou que nos encontramos e começamos a namorar. Ela era filha de pastor. E começamos a namorar. E aí eu me mudei para a cidade dela. Ela morava na capital, Cuiabá, e eu morava no interior. Eram umas 12 horas de ônibus, por aí. Daqui em Belo Horizonte, mais. E aí eu me mudei para a capital por causa dela, porque a gente namorou 1 ano à distância. E agora eu queria morar perto para conviver mais, para se conhecer mais, né? O negócio tá ficando mais sério já. Já estava noivo. Uhum. Já estava com aliança no dedo. E aí aconteceu que, quando eu me mudei para Cuiabá, aí eu também distribuí currículo, consegui emprego. Eu tinha uma irmã que fazia seminário lá. E acabei que fui para lá. E aí, por causa da namorada, acabei me mudando. E aí comecei a trabalhar, normal. Comecei a frequentar uma igreja que era perto da minha casa, que era a igreja da minha irmã também. E namorando tal, acabou que o namoro começou a não progredir. Né? Eu me lembro que as coisas não caminhavam. Chegou uma época que as coisas se estagnaram, não evoluía as convicções, não evoluía os sentimentos. E aí eu percebi que não, esse negócio tá dando uma esfriada. Tá dando uma esfriada. E aí eu fazia uma matéria no seminário de Cuiabá, mas não era um negócio que me atraía. Eu fazia porque eu fiz porque eu quis, porque eu tinha aceitado o chamado de Deus para ser pastor. E qual é o caminho? Na Igreja Batista, naquela época o caminho era o seminário. Então eu entrei porque eu tinha aceito. Então eu fui. E aí comecei a fazer uma matéria, mas aquilo não me preenchia, não me tocava. Acabou que chegou ali maio, o relacionamento acabou. Aí o relacionamento acabou, e aí minha irmã falou assim, por que você não vai para o Rio de Janeiro? Você é solteiro, já tem sua faculdade, é independente, por que você não vai lá? É um seminário muito melhor, com muito mais recursos, a sua formação lá vai ser muito melhor do que aqui.
E eu me lembro que eu estava deitada no chão. E eu olhei assim e falei, sabe de uma coisa? Partiu o Rio de Janeiro. E aí eu liguei aqui no seminário, eu fiz minha inscrição por lá, no site do seminário. Eu fiz a prova, o vestibular do seminário por lá também, no site do seminário. E aí tudo ficou certo. Mas aí não tinha nada aqui no Rio? Tipo, Não tinha nada. Não tinha ninguém Nem aqui? conhecia ninguém. Foi mais pela qualidade do seminário, Sim, sim. misturado com esse sentimento aí do pós-término, né? Também, Sim. inclusive. E aí eu acabei, minha irmã, de alguma forma, me convenceu a vir. Eu vi também algo maior. Isso me atraiu. E eu, por ter acabado de terminar um relacionamento, estar assim, formado, então eu vi uma boa possibilidade de eu viver coisas novas. E eu falei, é para lá que eu vou. E aí avisei minha igreja. Me lembro até que meu pastor não queria me enviar para o Rio de Janeiro. E ele não queria me enviar. Eu falei, não, pastor, você não vai me enviar, não? Passa para a igreja, então. Aí a igreja me enviou. Mas ele não queria, não. Caraca. Aí eu perguntei, por quê? Ele me deu umas razões meio estranhas, assim. Aí eu falei, não, pastor, então você passa para a igreja. Porque se a igreja me enviar... É assim que funciona, no caso? É, a igreja que envia. Ah, E tá. a igreja fez uma assembleia e me enviou por unanimidade. Aí eu tinha absoluta certeza de que aquela era a direção de Deus. E aí vim. Aí, só que o que aconteceu? Minha irmã, em 2007, ela se formou no seminário em dezembro. E aí a minha família investia recursos nela e a minha igreja também investia recursos nela. Quando ela se forma em dezembro de 2007, em fevereiro de 2008 eu começo. Os recursos que eram revestidos para minha irmã vieram para mim. Então, aquele era meu tempo. Minha irmã se forma em 2007, eu entro em 2017 e eu começo em 2018. Então, assim, esse era o meu tempo. Por isso que eu não ia para apelo, por que eu não ia para o seminário antes, porque minha irmã precisava se formar, porque sem os recursos financeiros da minha família, da minha igreja, eu não conseguiria estudar aqui. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Caraca. Então, quando ela se formou, chegou a minha vez. Aí deu esse clique assim, caraca, era esse o momento. Então... Aí que eu fui entender as coisas. E aí as portas começaram a se abrir para cá, pessoas aparecendo para me ajudar, tudo para cá dava certo. Então, assim, tudo era muito fluido, né? A paz no coração, que é árbitro de Deus. Né? Então, assim, acabei, aí vim. E vim com o projeto de voltar também. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu ia nas igrejas, a igreja tinha 20 pastores. Tinha 5, 10, 15, e às vezes tinha 1, 2 trabalhando, os outros tudo sentado. Aí eu olhava assim, mas tem alguma coisa errada, né? Porque lá no Mato Grosso falta pastores, né? Tem muitas igrejas que não têm pastor. E eu via uma necessidade muito maior do que aqui. Então a minha ideia era que eu vim para cá para eu voltar e ser pastor lá, porque o pessoal vai para lá e algumas cidades não tem shopping, o pessoal não quer ficar, né? O pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, não quer ir muito para o interior, né? Então, muitos pastores iam, mas não ficavam, não se aculturavam. E aí eu pensei, como eu já sou daqui, vou voltar para cá tranquilo. Vai ser fácil. Exatamente. E aí me formei no seminário e num primeiro momento não apareceu nada. E eu tentei voltar de várias formas, mas nada lá aconteceu. Aí eu continuei aqui. Aí entrei numa escola secular, comecei a dar aulas, aluguei um apartamento com alguns amigos que saíram do seminário, fizemos uma república para rachar as despesas, né? E fiquei morando aqui no Rio, sem assim ter uma igreja definitiva. Eu ia em uma igreja de um amigo meu, mas ia como frequentante, né? Eu não era pastor da igreja. E tu curtiu assim, quando você chegou no Rio? Teve uma boa primeira impressão? Foi de boa? Não foi tanto? Cara, foi espetacular. Os 3 melhores anos da minha vida foram os 3 primeiros anos de seminário. Era onde o seminário? Lá na Tijuca, perto do Colégio Batista ali. Ah, tá. E assim, eu cheguei, como eu tenho 9 irmãos, a minha casa sempre foi cheia de gente.
assim, um quarto para 3, 4 irmãos, uma cama para 2, 3. Então, assim, sempre a minha vida foi muvuca. E quando eu cheguei no seminário, era uma reprodução da minha casa. Era um prédio só para os homens solteiros, e aí de 2 em 2 nos quartos. Então, assim, eu fiz amizades profundas muito rapidamente. Sim. E era, assim, muito irresponsável. Não é irresponsável. Não tinha responsabilidade. Porque a família mandava o sustento para o seminário e eu trabalhava meio período ajudando numa escola. Ajudava em meio período, fazia seminário à noite, mas não tinha. A minha igreja tinha uma banda muito boa, era bem estruturada, era uma igreja pequena, mas era uma igreja muito estruturada que eu não tinha muita coisa a oferecer. E só tinha culto de manhã. Então, assim, os 3 primeiros anos foram fantásticos. Estudava à noite e conversava até as 3 da manhã depois. Ia assim, 4, 5 para o quarto, ficava conversando e rindo até de madrugada. Fazia um som. Tinha músicos, como lá também tem o curso de música, tinha músicos fantásticos. Então, assim, acabava que foram 3 anos muito, muito prazerosos. Fui para São Paulo em eventos, fui para Curitiba, não estava acostumado a viajar assim para grandes cidades. Então, acabou que o seminário foi um tempo assim muito prazeroso, muito bom. E aí já aprendi a chegar na praia, né? Depois que eu aprendi a pegar o 303 e ir para Barra, aí acabou. Aí acabou. Porque praia é vida, né, cara? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu tô com uma saudade de uma praia. Eu tô indo morar perto da praia agora, eu tô, caraca, muito feliz, tô empolgado. Quero logo que Com chegue. certeza. Aí, depois se formou, não conseguiu emprego, não conseguiu emprego, ó. E aí, quando que surgiu Fiquei 3 anos, eu me formei em dezembro de 2011, aí fiquei 2012 e 2013, apenas frequentando uma igreja. Mas eu tinha alguns problemas com Deus nesse período, né? O meu 3º ano de seminário foi muito pesado, assim. Eu tinha um outro relacionamento e acabou no último ano de seminário. Então, assim, eu comecei um relacionamento no 3º ano de seminário. Então, 3º ano, 4º, eu me formo, já criei um monte de expectativas. Claro. Essa é a mulher da minha vida, último ano de seminário, eu vou me formar, vou assumir uma igreja, então já está aí a esposa, está tudo tranquilo, né? Então, assim, aquilo lhe trouxe um certo conforto e me enchi de expectativa. Acabou que na passagem do 3º para o 4º ano, esse relacionamento acabou. E aí eu também tive uns problemas na igreja. Então, assim, acabou que o 4º ano foi um ano muito difícil. Aí, quando chegou no 2º semestre, eu tinha que entregar o TCC, né, a monografia, acho que até julho. E aí eu tinha que deixar o seminário, mas eu não tinha para onde ir. Eu ia voltar para casa dos meus pais com 32 anos já. Então, assim, o último ano foi um ano muito sofrido, muito sofrimento, com muita dor, com muitas incertezas. O emocional já fica... Nem emocional tinha mais, nem fé tinha mais também. Então, assim, acabou que esses 2 anos pós-seminário foram anos de crise terríveis, de eu querer abandonar a igreja, de querer abandonar a fé, de me revoltar com Deus, de passar 6 meses sem orar, de orar 24 horas por dia e nada acontecer, depois passar 6 meses sem orar, 6 meses sem ler a Bíblia. Assim, crises profundas e tentando achar uma resposta para as coisas ou tentando achar uma continuidade naquilo que vinha, naquela esperança, naquela expectativa que eu criei, né? Sim, e nesse tempo, eu já tinha sido consagrado pastor, eu só não tinha uma igreja. E eu tinha aquela responsabilidade do PR, eu sentia aquilo. Porque se eu não tivesse o PR no nome, meu Deus, talvez eu não estivesse aqui hoje no Pode Confiar. E aí, como eu tinha sido consagrado pastor, assim, de uma maneira muito impressionante, eu tinha esse vínculo, esse PR me travava, me segurava. E aí, mesmo numa crise profunda. E eu me lembro que em dezembro de 2014, 2013,
dezembro de 2013. Eu fui de férias para casa da minha mãe, e o pastor da minha mãe, ele era responsável por encontrar um pastor para uma igreja da região lá. A cidade que eu orava antes de vir. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu já orava por uma cidade que crescia muito, bem no centro do estado. Então eu queria voltar para aquela cidade. E aí, quando eu cheguei lá, eu me formei em 2011, fiquei em 2012 sem igreja, 2013 todo também, e fui em dezembro. Quando eu cheguei lá, o pastor falou assim, ó, tem uma igreja aqui, cidade tal, Lucas do Rio Verde, você não quer ir? A igreja tem 4 anos, começou com uma célula, uma igreja nova, num bairro novo, era o meu projeto de vida. Eu não queria ser pastor de uma igreja velha, cheio de manias, cheio de tradições, né? Já com seus próprios hábitos. Eu não queria, eu queria uma igreja nova, ou começar uma igreja. E essa igreja tinha todos os pré-requisitos, que eu era na cidade que eu orava, e era uma igreja nova, e eu pensei, opa, tá aí, resposta de Deus, né? E falei para ele, não, pode marcar. Aí ele agendou que no outro domingo eu iria lá nessa igreja pregar para eles me conhecerem, para eu estar com eles. E eu era candidato único, né? E aí pensei, oramos no gabinete, eu tinha lido um livro que falava assim, tem sempre um pastor procurando por uma igreja e tem sempre uma igreja procurando por um pastor. E quando esses dois desejos se encontram, pronto, a igreja tem pastor e o pastor tem igreja. E aí eu me lembro que na hora esse livro veio na minha mente. E eu pensei, opa, chegou. Ela quer pastor e eu quero igreja. Então, fechou. E nós oramos ali, ele e eu no gabinete dele. E isso era domingo à noite. E aí fui para casa. Eu cheguei, aquela noite eu não dormi. Assim, foi uma noite de angústia profunda. Eu não consegui fechar os olhos 1 minuto aquela noite. Eu rolei na cama a noite toda. E janeiro, né, verão, calor danado. Eu me lembro que aquela noite eu não dormi. E eu era tomado por uma angústia profunda que eu já conhecia. Que aquela angústia tinha endereço. E aí, de madrugada, assim, eu comecei a perder a paciência. Não é porque eu já vinha de uma crise. Eu não estava 100% ainda, não. É isso que eu ia perguntar. A gente estava brigado. E aí eu me lembro que eu falei, mas você não me deixa em paz nem nas férias. Eu vim aqui, trabalhei o ano todo, estou cansado, estou com a minha família, e tu não me deixa em paz. Agora eu estou aqui à noite sem dormir, querendo descansar. E isso você falando com Deus? Falando. Mas não era com esse tom, não. Tá? E amanheceu o dia, passei o dia todo angustiado. Terça-feira de novo, não dormi. E não dormi. E a mesma angústia. E a revolta aumentava. Pô, 2 noites sem dormir de férias. Você vai nas férias para dormir, pô. Para descansar. Lá é cidade do interior, você vai comer churrasco, tomar banho no açude. Relaxar, né? E relaxar. E na terça, estava muito forte, eu não aguentava mais. Aí eu liguei para a igreja e falei assim, não ligava muito as coisas. Mas eu já estava revoltado, aí eu falei, não vou também ser pastor de nada, não. E liguei para a igreja e falei, eu vou ir pregar, mas eu não quero não estou aberto ao convite de vocês. Aí o cara falou para mim assim, então você não precisa nem vir. Eita. Nada. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, eu vou, mas não vou para ser pastor. Aí ele falou, então você também não precisa vir. Aí calha aquela frase, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Aí eu só lembro que eu falei assim, bom, obrigado, desliguei o telefone. Meu Deus. Mas quando eu bati o telefone no gancho, era telefone fixo, assim, uma paz tomou conta do meu coração que eu não tinha fazia tempo. Aí aquela noite eu dormi muito, mas a melhor noite da minha vida. Aí eu pensei assim, pelo menos dormi, tá tranquilo, então. E fiquei em paz. E aí, naquela angústia danada, revolta, birra, né? Imaturidade, um monte, voltei. E minha família. Aí a realidade foi enfrentar minha família, porque eles queriam que eu fosse, né? Minha mãe e meu pai queriam que eu morasse perto deles, né? E aí as pessoas olhavam para mim e eu sabia o que elas pensavam.
esse cara só quer ficar na praia. Esse cara não quer ser pastor, não. Você não vai vir mesmo? Eles perguntavam. Eu falei, não, não vou ficar. E aí e assim, eles não falavam, mas eu sabia o que eles pensavam na tristeza do olhar deles, assim, meio que revoltados comigo. Esse cara não quer nada. E aí eu falei, meu Deus, e mesmo assim. E eu me lembro quando eu sentei no avião no aeroporto. Eu ia no aeroporto de Cuiabá, eu entrei, eu sentei no avião assim. Quando eu sentei no avião, olhei para o lado na poltrona, que coisa excelente era aquela sensação. Eu não sabia por quê, mas aquilo dizia assim, isso era o que você tinha que fazer. E aí, eu com tudo programado, ia voltar aqui, só pegar meus livros e levar embora. Falei, não, vida que segue. Ia pedir a conta no trabalho, né? Ia levar escova de dente, alguma coisinha só, não tinha nada também. E aí eu falei, não, voltei e mantive minha vida normal. Hoje o senhor ainda trabalha em escola? Também. Ou integral? Também. Mas só para eu conectar lá, eu cheguei em fevereiro de lá, quando chegou setembro, a igreja do Cacuia me ligou. E aí a igreja me ligou e falou assim, pastor Ironildo, tudo bem? Tudo bem. Você não quer participar do nosso processo de sucessão? Ele já te conheceu? Não. Na verdade, assim, um amigo meu de turma dava aula aqui no seminário da PIB de Nova Iguaçu. E um membro da minha igreja era aluno lá. E perguntou para esse amigo meu indicar alguém. Mas eu nem sabia que isso aqui existia. Né? E aí, como ele era professor também, trabalhava junto, fomos consagrados junto, ele me indicou. E aí eu falei, estou sem igreja. E aí eu me lembro que eu vim um domingo de manhã, só para passar por uma bateria de perguntas, né? Tipo uma banca com a igreja. E eu me lembro, quando eu cheguei, eu botei um pé só dentro. Porque a angústia, há um ano atrás, era tão forte, era tão, assim, tão desconfortável, que eu tinha medo de senti-la de novo. Uhum. E aí eu vim assim, entrando no templo devagarzinho, vai voltar aquela angústia, vai voltar. E não voltou. Tá, eu entrei, falei, não deu nada. Igual estou aqui, normal. E aí eles me chamaram para ficar 3 meses de interino, só pregando na igreja para eles me conhecerem. Aí eu falei, tá bom. E aí vim, fiquei 3 meses pregando normalmente e nunca senti nada de estranho. Falei, então. E aí saí de férias em janeiro, saí de férias e quando eu voltei em fevereiro, aí eu assumi a igreja definitivamente. Fevereiro de 2015. Então agora já vão para 8 aninhos lá. E tentei sair algumas vezes, né? Sinceridade é ótima. Eu me lembro de uma vez que eu estava assim, era tantos problemas, tantas dificuldades, que eu pensei, hoje é o último dia que eu prego. E eu me lembro de eu sentado no primeiro banco da igreja, e quando eu levantei para ir para o púlpito, eu falei, hoje é meu último dia. Aí pregou como se fosse a última vez. Nossa vida! E aí fui, quando eu acabei o sermão, tinha sido meu melhor sermão de todo o tempo que eu estava lá. Aí eu lembro que eu voltei no carro para casa assim, com o coração todo feliz e satisfeito, e removi aquele dia, aquela ideia de sair. Mas aquele dia foi o dia mais intenso, assim, que eu fui mesmo para sair, foi aquele dia. Caraca. É porque, vou te falar, gerenciar uma igreja ali, eu acho de verdade, cara, que não é para qualquer um e tem que ter um emocional, o espiritual, tem que estar muito bem preparado para assumir, né? Porque é desafiador demais, né? E a guerra espiritual é muito grande, né? Eu saí de uma igreja, eu fui seminarista de uma igreja na zona sul do Rio de Janeiro. E era uma igreja pequena, de umas 40, 50 pessoas. E eu me encantei por aquele modelo. Era um negócio muito simples, por mais que fosse uma igreja na Zona Sul, no bairro Flamengo, com pessoas de alto poder aquisitivo, mas tudo era muito simples, tudo era muito natural, automático,
Natural e automático, não. Natural, fluido, Uhum. né? E assim, a gente ia para a igreja havaiana, de bermuda, de camiseta regata, era uma liturgia fluida, solta, as coisas aconteciam, uma música, outra música, a pregação, não tinha, o culto não tinha dirigente, as coisas eram muito naturais, assim, eu me encantei por aquilo. Então, com aquilo que eu vivi 3 anos, eu ressignifiquei muita coisa na minha vida. Então, a minha visão de igreja mudou completamente. Era uma igreja totalmente descolada, moderna. Eu me lembro que a gente ia assim, para os retiros de carnavais e tinha um professor de dança. A igreja contratava um professor de dança. E aí, no retiro de carnaval, a igreja fechava um hotel só para ela. Olha como é que era o negócio. Fechava um hotelzinho para ela e levava um professor de dança. Acabava o culto à noite, puxava as cadeiras do culto e o professor ia dar aula. Ficávamos 4 noites. Nas 3 primeiras noites eram aulas de mambo, de salsa, de tudo. Caraca. Aí, aquelas em grupo, tipo ginástica. O cara era profissional. E no último dia era um campeonato. E aí ia disputar as duplas, aquilo que aprendeu nos 3 primeiros dias. Tipo dança dos famosos. Isso. Só que sem ser famoso. Isso, exatamente. Era dança do sem ser famoso. E aquilo me encantava, porque eu via uma pureza naquilo e eu não conseguia ver maldade naquilo. Os casais, o marido e a esposa dançando junto, e o professor botava música e tal. E aquele negócio tão alegre, tão divertido, tão natural, aquilo me encantava daquela religião que eu tinha crescido, pesada, cheia de doutrina, e cheia de não pode isso e não pode aquilo. E eu comecei a ressignificar também a minha maneira de olhar a vida eclesiástica. E eu falava assim, esse povo aqui é crente também, e esse povo aqui é feliz pra caramba, né? E vendo assim os casais, os filhos dançando com os pais, eu achava aquilo, e aquilo me encantou. E eu vi que eu me lembro que o professor de dança se converteu em um dos congressos. Bacana. Aí aquilo derrubou todos os muros. No início eu ficava assim, né? Estranho isso. Meio estranho. Depois, quando eu vi o cara se convertendo no congresso, eu falei, opa, é isso que eu quero para o meu ministério. Eu quero algo muito mais natural, eu quero algo com profundidade, mas com leveza, né? E eu me apaixonei por isso e falei, assim vai ser minha igreja. Só que eu caí numa igreja de 50 anos. Bem tradicional. Tradicionalíssima. Tinha que cantar tantos do cantor cristão, o culto tinha exatamente o oposto. Eu encantado por algo e eu caí logo daquilo que eu não queria. Uma igreja cheia de dificuldade, com histórico de dificuldades, e aquela liturgia pesada. Eu lembro que o irmão, ele botava o cotovelo na mesa assim para dirigir o culto. Vamos abrir a Bíblia tal. Vamos cantar o hino tal. E eu fiquei 1 ano sem mexer em nada. Eu olhava aquilo, meu coração doía. E eu falava, eu tenho que mudar esse negócio. Eu passei por isso também. Meus pais são, minha mãe pastora, meu pai era pastor. A gente, de 2018, meu pai assumiu uma igreja extremamente tradicional. Mulher não podia usar nem calça. Caraca. Nem calça a mulher podia usar. E aí foi quebrando alguns paradigmas dentro da igreja, só que para mim foi um baque muito grande, porque eu vim de uma igreja onde tinha várias atividades e eu fui para uma igreja onde não tinha jovem, não tinha adolescente, e era extremamente tradicional. Mas depois eu entendi que Deus me segurou um pouco, mandou eu ficar quieta, mas nossa, eu sofri, eu falava, pai, meu Deus, eu não aguento mais, eu preciso sair daqui. E eu acho assim que essas doutrinas também acabam sendo importantes para um tipo de público, né? Ou para uma época, né? Sim. De repente uma faixa etária e tudo mais. Que não era a faixa etária que o senhor estava focado em investir. Né? Porque eu acho que essa questão da liturgia, né, para a faixa etária mais jovem, acaba trazendo um foco, né, muito maior naquilo que a gente não pode fazer, naquilo que
as pessoas fazem, a gente é proibido de fazer, quando na verdade a gente tem várias coisas que a gente pode fazer, várias experiências incríveis com Deus e com o Espírito Santo que a gente pode ter, que acabam ficando meio não tão aparentes assim, né? Que aí nesse modelo que você está abordando aí, que era o que você queria propor, é mais para essa área, né? Caramba, a gente pode fazer tanta coisa, por que a gente vai focar no que a gente não pode? E essas coisas que a gente não pode, a gente tem que ter a convicção do porquê não pode, não simplesmente não pode porque não pode. E às vezes é uma razão. Tem que ter um conhecimento bíblico ali por trás. Exatamente. E eu lembro assim, esse foi o meu grande desafio. É um desafio muito grande. Eu fiquei um ano só observando, eu não fiz nenhuma mudança. Não mexi em nada durante um ano. Eu só observava. E aí, depois de um ano, aí eu comecei. Aí eu mudei a liturgia. Aí eu tirei a mesa lá da frente. Aquela mesa era sagrada. O púlpito de 1 tonelada. Então, assim, aí depois, lentamente, eu comecei a fazer as mudanças, né? E Tanto depois que- de 8 anos, é outra Isso que eu realidade. ia falar, a gente foi lá visitar, tu não foi não, né? Foi. Já foi, Já acho foi que 2 ou 3 vezes. 3 vezes, eu acho. E quando a gente foi, tipo assim, eu tô falando aí, parece que é uma outra igreja. É que outra você tava realidade. falando. Hoje, esse dia eu estava até Né? elogiando o Ministério de Louvor, que eles estavam cantando uma música mais swingada e eles estavam dançando, né? E assim, não era algo combinado. Alguém começou, o outro acompanhou e de repente o vocal estava todo lá fazendo passinho na hora do culto, pá, pá. E eu fiquei olhando aquilo e falei, rapaz, isso 8 anos atrás, isso era motivo de exclusão. Escândalo. Né? E aí quando eu vi, mas eu fiquei muito feliz vendo aquilo. Aí quando eu assumi a palavra para pregar, eu parei para falar. Esse é o meu modelo de igreja. Era isso que eu desejava viver, né? E assim, algo natural, mas bem feito com excelência, com profundidade, mas com naturalidade, com fluidez, né? As pessoas sendo elas mesmas. Se eu quero, eu faço. Se eu quero mexer o pé, eu mexo. Se eu quero levantar a mão, eu levanto. Cada um com sua espontaneidade, né? Que eu acredito que é a melhor forma de cultuar. É quando as pessoas, dentro também de um certo limite, elas possam ser espontâneas e adorar da forma que elas se sentem melhor. Eu lembro quando eu vi isso, tem pouco tempo, deve ter uns 2 meses, o pessoal todo saidinho lá na frente, aí eu fiquei cada banco rindo e falando assim, caramba, quanta coisa mudou. E isso traz muita alegria quando você vê o propósito se cumprindo, a missão se cumprindo, as mudanças para melhor, se tornando a igreja mais relevante, mais eficaz. Isso é muito bom. E às vezes as pessoas que faziam questão da igreja ser daquela forma, o senhor trazendo essa outra visão, elas puderam enxergar um outro lado da coisa. Sim, uma alguns outra vêm. coisa, tipo, poxa, aquilo prendia a gente de uma forma e agora a gente se sente um pouco mais livre. Enxergar um pouco essa questão da palavra do Senhor em algumas doutrinas que o homem coloca. Então. E acho que eles ficam mais felizes quando eles veem os filhos, os netos se envolvendo, trabalhando, né? Porque quando às vezes, você tem um modelo de igreja que não é atraente ao jovem adolescente, muitos deles se perdem, né? Eu acho que quando, pelo menos o pai, a mãe, né, o avô, que tem essa sensibilidade ao evangelho, e quando ele vê que aquilo que está sendo feito está gerando fruto na casa dele, eu acho que isso faz muita diferença e quebra muitas barreiras. E o jovem e o adolescente hoje em dia, ele precisa de algo para estar dentro da igreja que chame a atenção, porque poucos querem estar dentro. Então, a igreja precisa se utilizar de certas estratégias para chamar um pouco a atenção desse jovem, desse adolescente. O modelo, o mundo hoje é muito atraente, né? O shopping, o cinema, é muito a grande quantidade de séries e filmes. Então, muitos espaços, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que você pode fazer um evento turístico a cada final de semana. Você pode ir para a praia, você vai para a montanha, você faz trilha, você vai para a floresta. O Rio de Janeiro é um lugar que é muito fácil você se divertir. Né? E se você ficar com uma igreja careta que não chama atenção, eles vão procurar identidade em outros lugares. Né? Então, para nós que somos aqui do Rio de Janeiro, precisamos ainda ter mais cuidado e sermos ainda mais
dispostos a criar um ambiente atraente para os nossos jovens e adolescentes. Show. E, produção, quanto tempo mais ou menos nós estamos? 1h20. Aí, viu? Caraca, Passa que viu? a gente nem percebe. Tá vendo? E ainda tinha mais história, né? Tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, obviamente, né? Porque uma das curiosidades que as pessoas... que eu tive propriamente, eu até comentei contigo aqui nos bastidores, é a situação do senhor tá com quantos anos? 40 e... 43, vou para 44 de 44 de fevereiro, fevereiro, olha só. E o senhor ainda não é casado, né? Não, ainda há uma sobriedade. Mas eu imagino que seja pelo fato de escolher uma pessoa para você viver o resto da vida não é uma coisa fácil, né? Tem todos aqueles requisitos que as pessoas têm que preencher, né? Aí eu queria perguntar para o senhor, uma pretendente ideal para o senhor, quais seriam as características? Ah, meu Deus! Ó, o combinado não era essa pergunta. O momento vai dar no namoro. O combinado não era essa pergunta, não, tá? Mas vamos tentar responder. Olha, eu não planejei isso também, não. Tá? Eu planejei me casar mais cedo. Como eu disse no início, era uma casa, um concurso, um gol, 2 filhos e um cachorro. Esse era o meu projeto de vida. E, assim, meus primeiros namoros sempre foram curtos. Eu não ligava muito para namorar, não. Eu nunca tive, assim, essa necessidade tão grande de ter uma namorada, essa carência emocional. Não tinha muito, não. Namorava, assim, 2 meses, 3 meses. Isso com 22, 23 anos. A minha primeira namorada que durou mesmo foi a minha noiva, a minha ex-noiva. Eu tinha 26 anos na época. Então aí durou. Tu estava focado em outras coisas e não era uma prioridade, não vivia né? correndo atrás, não. E na verdade, assim, sempre quem me queria eu não queria e quem eu queria não me queria. Ah, tem essa. Tem essa. Esse ponto. Tem esse. Tem esse ponto aí. Então, assim, sempre foi assim. Quem me quis, eu não queria. E as pessoas que eu assim, me apaixonei não me quiseram. E fui de boa. E aí, esse noivado foi eu que terminei. E segui, aí vim para o seminário, mas eu nunca tive problema em ser solteiro, não. Muito pelo contrário. Tranquilaço. E aí, chegando no seminário, eu tive uma namorada, no 3º ano do seminário. E eu achava que ela era a prometida. Eu já tinha o quê? Uns 31 na época eu tinha. Então, eu também... 31, tá 31, me formando no seminário, tá na hora, né? Acabou que não foi também. E aí foi por ela, não foi por mim. Eu queria. Foi ela que não quis, né? Não sabe o que perdeu. E aí sempre cai nessa, né? Eu me lembro que um amigo meu uma vez falou para mim assim: quem dá esposa e igreja para o pastor é Deus. Ele lembra que ele falou isso, eu nunca esqueci de que ele falou isso. Quem dá a igreja para o pastor é Deus, ele tem que ir na igreja que Deus dá, porque se Deus está enviando, ele vai sustentar. E a esposa, quem dá para o pastor, também é Deus. Porque ele precisa de alguém que compreenda o universo dele. Com certeza, né? Isso é fundamental, né? E porque se tu casar mal, já é brabo. Tu casar mal não sendo pastor, já tá frito. E tu casar mal sendo pastor, duplica. Pior ainda. Aí você duplica. Mas tu sente essa tipo de... vamos supor, tá conhecendo alguém. Aí você fala, sou pastor. Tô com medo dessas perguntas suas. Vai lá. Aí, eu sou pastor. E a pessoa já fica assim, poxa, pastor, tipo, já com o pé mais atrás. Não. No meio da igreja, isso atrai. Sim. No meio cristão, no meio eclesiástico, o fato de ser pastor é um plus. Ajuda. Pastor, porque o sacerdote tem algumas coisas que já são inclusas no pacote. É uma pessoa... Qual é a ideia que você tem de um sacerdote? Um homem bom, amoroso, cuidadoso, honesto. Então, já existe, historicamente, né, um homem ideal que as mulheres buscam, né, na figura do sacerdote. Né?
E aí, mas no meio eclesiástico, o fato de ser pastor ajuda. E fora da igreja, gera curiosidade. Sim. Ninguém nunca se afastou de mim por eu ser pastor. Isso nunca foi motivo para alguém se afastar de mim. Não, não, não. Não sei se também porque eu sou uma pessoa bem sociável. Então, assim, no meu convívio, na escola, no trabalho, né? Ou com o vizinho, ou no futebol, às vezes você conhece pessoas que são fora da igreja, na academia. O fato de eu ser pastor gera curiosidade. Sim. E aí as pessoas vêm fazer pergunta. Ainda mais que, tipo, a imagem que a pessoa tem de um pastor, às vezes, pode ser um pouco diferente. Não é a que eu passo. Aí gera essa... Não Imagino, é. assim. Eu não sou esse pastor clássico. Uhum. Eu não sei ser, na verdade. Eu não me esforço para ser, não. Eu tento ser o mais natural possível. Então, assim, eu sou uma pessoa sociável, por ter 9 irmãos, crescer numa casa cheia de gente. Então, nunca... Não era uma opção, né? Sempre cercado de gente. Então, assim, eu também tenho muita facilidade em me comunicar, em fazer amizades. Pelo fato de ser professor, eu estou sempre lidando com pessoas. Então, eu tenho todo ano 300, 400 alunos, e são pessoas que eu vou me relacionar. Então, assim, isso me ajuda a ser acessível às pessoas. E o fato, no meu caso, no fato de eu ser pastor, não me afasta as pessoas. Só uns radicais, questões de ideologia, né? Porque acha que todo pastor é assim, todo pastor é contra Generaliza, isso. Né? Isso. Então, algumas pessoas com uma ideologia mais radical fica olhando assim, não se aproxima, não. E por me ver como igual ao pastor da TV, o pastor que fala no YouTube e fala um monte de asneira. Então, como ela já tem um estereótipo, ela me trata com aquele estereótipo. As pessoas que não são radicais, quanto a nenhuma ideologia, aí ficam curiosas. Aí faz pergunta disso, faz piadinha com dízimo. E é o que eu mais... Aí do dízimo Eu sempre ouvi piadinha de dízimo. Eu também. Principalmente na escola. E olha lá, o caderno comprado com dízimo lá, da igreja aqui, do pai dela. Esse telefone aqui, ó. Eu me lembro que quando eu comprei esse telefone, e eu cheguei na igreja, aí eu cheguei na escola, e era assim, era um segundo ano do ensino médio. E assim, me zoavam mesmo, né? E aí eu cheguei, tirei o telefone do bolso e coloquei na mesa. Quando viram, olha lá, o dízimo foi gordo esse final de semana, hein? Foi gordo, hein? E aí me zoaram. Mas assim, sem maldade, com intenção de brincar mesmo. Então, assim, no meu o fato de ser pastor na igreja é status. No ambiente eclesiástico é status. Entendi. E no ambiente secular, para mim, gera curiosidade nas pessoas. Perguntam e... Aí então... Faz a pergunta. Afinal. Então, pastor, a gente sempre faz uma pergunta no final. Mas eu não respondi a sua ainda. Das características. Olha, eu fugi direitinho. É que você terminou, eu falei assim, talvez ele não queira falar. Não, eu me perdi. Porque é bacana, né, falar sobre isso, porque às vezes a pessoa não. Agora também, quem tá assistindo procura, de repente, poxa, o seu pastor tá querendo essas características, deve ser porque é bom, e aí eu incluo no meu checklist. Cara, eu não quero casar com uma mulher muito mais nova que eu. Por exemplo, vou fazer 44, uma mulher de 25. Não tenho coragem. Mas eu acho a diferença muito grande. É muito grande. Eu quero casar com uma mulher entre 35 e a minha idade. Ou 1 ano, 2 anos mais velha que eu apenas. Eu quero casar com uma mulher próxima à minha idade. Sim, até porque é possível, né? Mas é mais complicado, né? Essa questão da geração influencia bastante. Outra coisa, eu sei que eu não posso exigir muito. Por exemplo, uma mulher ter filho. Da minha idade, eu achar uma mulher com 44 anos, solteira, que não tenha filhos, é raro. Não, eu desconheço. Eu não vou achar. Assim, pensando assim, eu conheço uma moça que nunca se casou, não tem filho. Existe. Mas assim, mas é muito raro. Assim como o meu caso é raro, o caso da minha esposa também vai ser raro. Então eu sei que provavelmente poderia casar com uma mulher que tenha filhos, posso me casar com uma mulher que seja viúva, que seja divorciada. Tudo isso é muito provável
por causa da minha idade e por causa da faixa etária que eu busco. Então, provavelmente vai ter filhos. E existe uma chance muito grande dela ser uma viúva, dela ser uma divorciada. Assim, existe uma grande chance. E eu sei que eu não estou em condições de ficar selecionando, não. Agora, o que existe é a esposa do pastor, né? Tem que ser uma mulher que tenha... porque o propósito da minha vida é esse, essa é a minha prioridade. Então, tem que ser uma mulher que compreenda a minha fé, que compreenda o meu ministério, que ela venha para somar. Né? Trazer dor de cabeça, para mim, tá já tá cheio bom de dor demais. de cabeça, né, Não, pastor? dor de cabeça, sendo professor e pastor, que eu já tenho a dor de cabeça. É o suficiente. Então, o que acontece? Eu penso assim, e tem que ter aquelas coisas básicas, né? Pô, tem que ser... Outra coisa, não pode ser briguenta, não. Isso aí é fundamental. Tem que ser uma pessoa mais zen, tem que ser mais tranquila. uma mulher tranquila, paz e amor. Se for uma mulher mala, chata, cara, eu teria dificuldades enormes. Mal-humorada, eu não tenho mau humor em momento algum. Só quando eu faço jejum, eu fico com fome. Aí, quando eu fico com fome, eu fico mal-humorado. Até que já estou até acostumando, mas no início os jejuns eram bem mal-humorados. Então, assim, eu preciso me casar com uma mulher leve, no sentido de temperamento, de personalidade, uma pessoa sociável. Humor mesmo, né? E de humor. Eu sou uma pessoa que tenho muitos amigos, recebo gente na minha casa, visito a casa dos outros, durmo na casa dos outros, vai um monte de gente dormir lá em casa. Então, igual na minha casa, sempre foi assim. Criança, as pessoas da igreja iam dormir na minha casa. Tem que ser uma que goste de galera, muvuca. Você tem que ser uma pessoa assim, que seja sociável, bem-humorada, tranquila, bem paciente comigo. Já tem bastante, né? Já bastante característica. Já responde a pergunta? Responde. Sem os preceitos básicos, né, pastor? Ali, ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Isso aí não tem como abrir mão, né? É aquela mulher que compreende o meu ministério. É uma mulher que sabe que vai ser esposa de pastor e que vai ter uma demanda para ela por causa disso, né? Claro que isso não é pré-requisito. Eu não quero também, não busco casar com uma mulher que vai ser uma pastora. Isso não é um pré-requisito, né? Mas que no mínimo tenha bom senso de compreender que as pessoas vão me tratar como pastor delas, que eu vou conversar com mulheres, que eu vou aconselhar mulheres, que eu vou ter uma vida que eu terei que ser acessível às pessoas, a homens e mulheres, né? E se for uma pessoa que não compreende isso, bagunça tudo, e aí aquilo que está tão bom pode ficar ruim. Agora a pergunta final. Agora a pergunta, pastor. Então, a gente sempre faz uma pergunta no final do episódio, surpresa. Pastor, se o senhor tivesse 1 minuto para colocar uma frase no outdoor que aparecesse para todo mundo, planeta Terra, para cada pedacinho desse planeta, 1 minuto e aparecer a sua frase, que frase seria? 1 minuto para uma frase aparecer para todo mundo. Para a humanidade? Isso. Não tem que ser Jesus, não tem. Se é para aparecer para todos, né? Sendo Jesus a razão maior da nossa existência, sendo ele o alvo o centro da nossa fé, se eu vivo para pregar o evangelho, né, lá de Romanos, se quão formosos são os pés de quem anuncia o evangelho, se esse é o meu chamado, seria a melhor maneira de eu anunciar o evangelho, né? Então, provavelmente, nesse outdoor lá de 1 minuto, teria: Jesus ama você, Jesus é a salvação, Jesus é o pão da vida, Jesus é a videira verdadeira, teria Jesus lá que é o principal, o propósito da minha existência. Sei. Pastor, a gente tem uma pequena lembrancinha para dar para o senhor lembrar do nosso podcast, não fazer essas anotaçõezinhas básicas aí. Não sabe o quanto eu preciso disso, quanto eu sou cobrado por esquecer as coisas. Então vai ser bem útil para o senhor, né? Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade aqui com a gente. Nossa, eu fico lisonjeado de verdade.
com o senhor aqui. Que bom. Quem sabe a gente faz uma parte 2 aí, de Não, repente. o tempo, a agenda estando livre, foi assim, pô, muito maneiro. Pô, me amarrei. Foi muito Tem bom. uma pena que nós muito não bom. começamos com essa naturalidade. Tá, No começo a gente estava assim. Fica meio nervosinho. Você nem tanto, mas eu, né? Ih, não posso interromper, não sei o quê. é uma coisa nova para todo mundo aí. Então, assim, numa outra oportunidade, ou em outro podcast, eu não sei, qualquer outro. Já assim, vai saber o esquema. Já não há. Agora que eu vi que eu poderia ter comido. Então, Tá vendo? assim, é muito natural. E uma pena que nós não começamos com essa naturalidade. Não, ficou toda. ótimo. Ficou bom também. Eu, É, pô, olha, muito maneiro. gostei Eu curti muito. gostei A tua história é muito interessante. É. As tuas experiências. E o senhor falando da tua infância, assim, da parte que ia ordenhar. Isso, eu fui cowboy até os 12 anos de Aí, idade. então. Ordenhava a assim, vaca. Ó, levantava às 5 horas da manhã, ordenhava as vacas até às 6. Às 6 ia para casa, tomava banho, ia para a escola. Entrava na escola às 7. Aí ficava na escola até 11. Aí voltava para casa, isso o quê? Com 7, 8 anos de idade, Caramba. cara. Esses né? adolescentes reclamam que tem que ir na padaria. Isso com 9, 8, 9 Não, anos e você de falando idade. essa história, parece até que você é bem mais velho do que você realmente é, porque é uma Porque eu realidade do comecei pessoal muito- mais comecei muito antigo. cedo, né? Tanto que é retratado bastante nesses filmes aí que a Isso, gente assiste. andava a que fala- cavalo, já assim, cuidava do gado, Bem aquela roça. cuidava da roça, mas era roça mesmo. Aí tu conhecia todos os animais por nome. Sim, tudo tinha nome. Ah. E assim, nós não tínhamos energia elétrica em casa, não Nossa, tínhamos então, água isso que eu falo, parece encanada. até que é muito Era, mais era um antigo. sistema rústico de vida. Isso foi até o início da década de 90. Caraca, Nossa. Até o início da década de 90 foi assim. é interiorzão mesmo, né? Não, então, eu morava no interior, do interior de uma cidade, no interior do Mato Grosso, que é interior do Brasil. Olha só, Morava é num o sítio mais assim. dentro possível. Isso. Não, a floresta amazônica vinha na nossa porta. Nossa, Os animais vinham na nossa porta. Macaco, cutia, poxa, que tatu. infância, cara, imagina. Os né? animais vinham comer a nossa porta. A gente via os animais de dentro de casa. Os animais passeando no terreiro. Poxa, que Nossa, infância, que máximo. né? Brava. Aí você conta na próxima que você vier também, de Mas repente. De repente já vai estar com a esposa e traz Ah, também. Não, Isso eu aí. recebo. Posso trazê-la e compartilhar a história. Olha, vai ser, pode marcar aí. Na hora que eu casar, eu venho aqui trazer o testemunho meu e da minha esposa. Fechou então. Vai, É nóis, vai então. marcar seu podcast. Fechou. Então vocês já fiquem ligados, galera. Muito obrigado por terem assistido até o final. O pessoal, como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes? Eronildo de Carvalho Dias. É no Instagram, Instagram, só Instagram. só Instagram. Não uso mais nada, não. Então, só já é o suficiente, né? Eu nem o Instagram eu usava só o WhatsApp. Ah, mas Instagram tem que Instagram ter. agora tem que usar. Ah, É. Então é Instagram ou no WhatsApp. É isso aí, segue ele lá e continua seguindo a gente, tá, gente? Muito obrigado por vocês terem assistido até o final, que vocês possam ter curtido. Não esqueça de deixar o seu like aí para ajudar a gente, pra gente ter uma noção, né, de que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo e continuar fazendo, tá? Comenta, compartilha. Compartilha. E é isso. Estamos E esquecendo. segue a gente lá no Instagram. @podeconfiar_. É isso aí, então, galera. Tamo junto. Tchau. Até o próximo gente. episódio.